Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma noite de estudos no canal da nossa Casa Espírita Suave Caminho. E hoje nós vamos contar com a participação de um convidado muito especial, que é o nosso amigo Morrandi, lá de Macaé, do Centro Espírita Vicente de Paulo. Morrandi, seja bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite. Já tem aqui uma boa turminha, olha que delícia, todo mundo chegando. Lembrando, pessoal, que a gente só consegue saber que vocês estão aí com a gente participando do Evangelho, da palestra, né, à noite. Quando vocês dão um oi, quando vocês dão uma boa noite para a gente. Eu já conversei com o Morrandi um pouquinho antes. Ele disse que gosta muito quando tem participação, quando há perguntas. Então, assim que os comentários e as perguntas forem aparecendo, eu estou autorizada por ele a colocar aqui para ele interagir com todo mundo. E, como de praxe, para não nos prolongarmos muito, nós vamos fazer uma pequena leitura, uma prece, e aí eu passo a palavra para o nosso amigo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler um trecho do livro Pensando Positivo, de Valdemir Barbosa. Vou abrir a casa e vamos ver o que vem. Diz assim: Deus precisa de você. Não se sinta um insignificante. Ele conta com o que existe de melhor em você, com a sua sinceridade, honestidade, compreensão e humildade. Você é muito importante. O caminho pelo qual segue não é obra do acaso. Você está no lugar apropriado, andando na direção indicada por quem muito o ama, Deus. Não há ser desprezível. Somos todos importantes perante a criação. Uau! Então vamos, assim, confiantes de que somos muito importantes para Deus, unir os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e nos sintonizarmos com a equipe espiritual responsável pelos estudos da Casa Espírita Suave Caminho. E a esses amigos vamos agradecer o cuidado, o carinho, o estímulo, o incentivo que eles vêm nos dando neste período de isolamento, de pandemia, para que não nos desanimemos, para que continuemos no propósito do aprendizado, do acolhimento. E vamos também elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, na certeza de que o nosso mestre permanecerá conosco durante todo este estudo, nos acompanhando, nos intuindo, nos inspirando, porque um dia ele nos prometeu que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E é assim, mestre querido, que aqui nos encontramos, reunidos em teu nome, para mais uma noite de estudos e aprendizado. Te pedimos, mestre, que envolva o Morrandi, intuindo, inspirando, ajudando para que ele possa nos auxiliar nesta noite a termos uma reflexão a respeito do tema escolhido. Assim, em teu nome, pedimos permissão para darmos por iniciada nossa noite de estudos. Que assim seja, graças a ti, graças a Deus. É isso. Pessoal, boa noite, então, para todo mundo que foi chegando. Mais uma vez, só para completar para aqueles que chegaram por último, nós estamos com o Morrandi, que é lá de Macaé, e hoje o Morrandi vai falar para a gente de um tema muito, muito interessante. Estou aqui intrigada, né? Ele escolheu o tema preconceituoso. Eu? Morrandi, bom estudo. Estou aqui nos bastidores, qualquer coisinha, só chamar. Uma coisa para socorro. Uma coisa para socorro. Eu tô com essa pequena participação aqui, que tem vontade própria, né? Quer ficar no meu colo, então eu deixo aqui um pouquinho participando dessa nossa palestra. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Morrandi, é um nome realmente diferente. Estou acostumado a ser chamado de diversos nomes, então o que vocês quiserem apelidar, tá tranquilo. O tema de hoje realmente promete.
A ideia é a gente discutir os preconceitos, né? Mas, em especial, a percepção de que nós teimamos em achar que não temos preconceito algum. Nós teimamos numa postura arrogante, em crer que somos desprovidos de qualquer concepção prévia, de qualquer violência, de qualquer discriminação. Essa é a nossa insistência. E aqui a ideia é a gente discutir não só do ponto de vista individual, mas como a gente faz parte de um corpo, digamos assim, e eu não estou falando de um corpo encarnado, estou falando de um corpo de encarnados, no plural. Nós fazemos parte do movimento espírita, que é um grupo composto, um grupo enorme, é um movimento composto por diversas pessoas, cada um com suas questões, cada um com suas dificuldades. Então, a ideia é realizar aqui uma reflexão que promova um olhar crítico, porém amoroso, diante das nossas dinâmicas, das nossas questões relativas aos nossos preconceitos. Eita, beleza. Como eu já comecei me apresentando, né, e até a Gleice já pontuou que eu acho interessante as colocações, né, as perguntas, eu venho do movimento de juventude. Então, o movimento de juventude espírita. E isso me caracteriza, isso é uma marca da minha postura, da minha relação com a própria doutrina. Então, eu não consigo conceber a doutrina espírita, pensar no movimento espírita, sem esse tipo de troca, sem a gente ter a possibilidade de perguntas, de reflexões, de crítica, de discordância, de até achismos, para a gente poder tentar desconstruir esses achismos e edificar, construir uma outra reflexão, uma outra postura. Beleza? Eu sou oriundo do Centro Espírita Vicente de Paulo, aqui em Macaé. Eu hoje resido em Macaé. E a ideia é a gente discutir preconceito. Tá? No primeiro momento, seria essa reflexão. O que é isso? O que seria um preconceito? Como é que a gente pode tentar conceituar preconceito? Eu quero aqui fugir, num primeiro momento, aquele clichê de preconceito. Vou aqui o prefixo pre, de prévio, né, de antes e conceito. Sim, isso tem razão, mas a gente tem que tentar aprofundar um pouquinho mais. Preconceito vai envolver, sim, uma concepção anterior, uma concepção prévia. Sim, perfeito. Mas aqui eu vou lançar a mão de um conceito, de uma categoria, que é do Freud, né? Eu aqui sou jurista, sou advogado, e estou aqui me metendo a besta, dando a de doido, falando de conceitos psicanalíticos, né? Só que, e aí vem uma primeira reflexão para a gente. No movimento espírita, a gente dá a fala, dá espaço para algumas pessoas falarem, tal qual eu estou recebendo aqui esse espaço. E a gente lança a mão de diversos argumentos, diversos achismos, diversas posições, e a gente não naturaliza, a gente não toma a liberdade de perguntar, peraí, da onde você está tirando? Né? Essa informação que você está colocando, que é tão grandiosa, que é tão importante, de onde que você tira ela? Isso deveria ser comum, isso deveria ser normal perguntarmos à pessoa qual é a base, qual é o fundamento do que ela está falando. Isso é fundamental, principalmente para esse estudo. Então, por exemplo, se eu lanço uma opinião de que água faz mal, eu tenho que dizer de onde que eu estou tirando isso. Quem foi que me disse, ou aonde que eu li essa informação, extrair essa informação para concluir que água faz mal. Ainda mais uma opinião, uma reflexão tão intensa como essa. E o Freud, no livro Totem e Tabu, ele vem trazendo logo no início o que seria tabu. E sempre tem isso, né, pessoal? No Livro dos Espíritos, Kardec, quando inicia o Livro dos Espíritos, a introdução, ele começa a explicar o porquê da palavra espiritismo. E ele diz, para novas coisas são necessárias novas palavras. Kardec, como sempre, num esforço pedagógico, num esforço de educador, de deixar as coisas claras para a gente. E aqui eu vou fazer um pouco desse esforço. Freud está trabalhando num determinado conceito. Ele está ali delimitando o que significa naquele contexto em que ele está falando. E tabu, para Freud, vai significar algo que é tido como restrito, algo que é tido como proibido, algo sujo, do qual a origem desse pensamento a gente não discute, não sabe qual é essa origem. Fica parecendo que o conceito de tabu se aproxima muito de dogma. Mas não, porque para Freud, nesse livro, Totem e Tabu, uma distinção importante é que o tabu, além de estabelecer um limite, além de estabelecer uma restrição, também estabelece que aquele que transgride, aquele que viola, aquele que rompe com o tabu,
que descumpre, vamos dizer assim, né, o tabu, ele próprio se torna um tabu. E aí, como a gente está falando de preconceitos, sendo bem claro, para não fugir muito do... não ficar fugindo muito, divagando muito, sendo bem claro. Então, por exemplo, homossexualidade, a nossa vida sexual já é um tabu. A homossexualidade é tido como um tabu, mais ainda. Então, aquele que decide não ser homossexual, porque não se trata de uma escolha, mas sim algo que é do indivíduo, né? Isso não é o tema de hoje, a homossexualidade não é o tema especificamente de hoje, mas sim os preconceitos. Uma coisa que os campos das ciências sociais, da psicologia, já vem estabelecendo de forma bem clara que não se trata de uma escolha, né? Não é opção, e sim uma questão de orientação. E é por isso que é importante as palavras serem claras, né? Então, aquele que decide não ser, mas sim exercer a homossexualidade, porque já é homossexual, e aí tem alguns palestrantes espíritas que falam sobre esse assunto. O Marlon Reikdal, por exemplo, ele tem reflexões interessantes sobre esse assunto. O Gibson também tem reflexões interessantes. Eu tenho mais de um participante, tá? Tinha um outro participante, isso aqui é outro. Espero que não atrapalhe essa contribuição. E o que acontece em relação à homossexualidade, aquele que vem a exercer, a decidir exercer a homossexualidade, que já é da sua orientação, essa pessoa rompe um tabu e ao mesmo tempo se torna um tabu. E ao mesmo tempo se torna alvo de nossos preconceitos, de nossa discriminação. Quando eu digo nossa, eu me incluo enquanto membro da sociedade. Então, o que o Freud está chamando a atenção é que o tabu não é só o estabelecimento desse limite, dessa área interdita, dessa área proibida, dessas condutas e práticas proibidas, mas, ao mesmo tempo, o estabelecimento de que aquele que rompe com essa ordem, com esse limite, ele próprio se torna um tabu. Porque há um receio psíquico, social, compartilhado por nós, de que essa conduta de violação do tabu se espalhe. Nossa, Mohamed, foi longe? Não, a ideia não é ir longe, é tentar ser claro. Quando a gente enxerga, enquanto sociedade, que alguém viola o tabu, no caso é homossexual, exerce essa homossexualidade ostensivamente, a gente escuta frases do tipo: pô, não tem problema ser homossexual, mas, poxa, em público. Né? Percebam o problema. Qual é a violação que existe em manifestar afeto em público? Eu não estou falando aqui de promiscuidade, esse olhar para a promiscuidade, e eu estou falando de promiscuidade assim, de uma conduta sexual, de, por exemplo, transar em público, expor o corpo e tudo mais, sem a ausência de um contexto. Isso sim é nesse contexto que eu estou falando de promiscuidade. Qual o problema que teria de uma demonstração de afeto? Andar de mãos dadas, um beijo de despedida ou algo do tipo. Tá? Como que é violento, chega a usar a palavra violento. Eu tenho amigos homossexuais e eu acho extremamente triste eles não poderem andar de mãos dadas. É interdito, é proibido, é um tabu esse tipo de manifestação simples de afeto. Andar de mãos dadas. Mas avançando, tem um jurista, eu sou advogado, como eu falei, então eu vou recorrer muito aos pensadores juristas, né? Informações que são do mundo do direito. Tem um jurista meio famoso no meio do direito, que é o Norberto Bobbio, um jurista italiano. E ele tem um livro chamado Elogio à Serenidade, que ele traz um conceito, uma reflexão sobre preconceito. E aí eu queria trazer para a gente aqui, para a gente pensar sobre. Aí é o único trecho da palestra em que eu vou ler, peço essa permissão para vocês. Ele diz assim: o preconceito não apenas provoca opiniões errôneas, mas, diferentemente de muitas opiniões errôneas, é mais difícil de ser vencido. Pois o erro que ele provoca deriva de uma crença falsa. Marquem isso, uma crença falsa. E não de um raciocínio errado, que se pode demonstrar falso, nem da incorporação de um dado falso, cuja falsidade pode ser empiricamente comprovada. O problema do preconceito não é um dado errado. Não é simplesmente um dado errado, ou informação errada, ou um determinado raciocínio. É uma crença. O problema inerente ao preconceito, a questão principal e problemática de um preconceito é essa crença falsa. Pode dar um exemplo, Mohamed, para poder compreender? Posso dar um exemplo, sim.
E aí é melhor a gente trabalhar nesse primeiro momento com preconceitos que são mais suaves para a gente assimilar e compreender que a gente vivencia isso, né? Que a gente tem isso, ou vivencia isso, sofre alguma espécie de preconceito. É melhor tentar pegar os brandos. E mais para o fim da palestra a gente vai abordar os mais intensos, né? E problemáticos. Pegar um que toca pouco a gente porque a gente convive com poucos. O preconceito em relação à comunidade judia, aos judeus. E que a gente sabe que teve um efeito prático extremamente violento e destrutivo na nossa história. Eu estou falando da história da humanidade. Estou falando do Holocausto, evidentemente, né? Da Segunda Guerra Mundial, de milhões de judeus que foram mortos. Todo aquele movimento violento que foi protagonizado pelos nazistas tinha uma origem, tinha uma base num preconceito. Tinha a base numa crença no estabelecimento do judeu como o vilão, no judeu como a causa dos problemas que a sociedade alemã vivia. Que problemas, Morrand? A Alemanha vivia uma crise econômica absurda, vivia uma desigualdade social absurda, inúmeros sofrimentos eram vivenciados pela comunidade alemã, pelo povo alemão, digamos assim. E num dado momento de tamanha crise, aí crise no sentido de decadência, num momento de tamanha crise, houve uma mobilização, e essa mobilização não é do nada. Já existia naquele povo, na comunidade alemã, no povo alemão, já existia um embrião do sentimento de revanchismo que vinha da Primeira Guerra Mundial, de revolta pelas desigualdades sociais, porque alguns grupos, e aí vem os judeus, eles congregavam as riquezas, eles reuniam as riquezas com eles, e aí vem uma chavezinha, que é o fundamentalismo religioso. Lembremos, quem foi que matou Jesus? Quem foi que entende, que foi quem abjurou? Quem foi que perseguiu os cristãos? Lembre-se, Paulo de Tarso, perdão, mencionei errado. No livro Paulo e Estevão, do Emmanuel, ele relata as perseguições que o Sinédrio enquanto cúpula judia, né, judaica, perseguiu os cristãos. O Paulo de Tarso foi perseguido. Ele era um perseguidor e se tornou um perseguido, né? Então, havia também um elemento nesse preconceito, nessa base nazista, de um sentimento de que o povo judeu tinha sido o algoz de Cristo. Tranquilo esse exemplo, né, pessoal? Mas eu vou falar um que toca a gente. Nós chegamos em alguns lugares em que as pessoas estão falando sobre religião e quando a gente diz, não, eu sou espírita, a gente sente o preconceito. A gente sente a noção de que nós somos diferentes, de que nós somos, talvez, vou usar uma palavra pesada, talvez sejamos condenados, talvez estejamos endemoniados, né? Porque nós estaríamos tendo crenças tidas como equivocadas, quando, na verdade, a crença no olhar para a gente é que é falsa. Um exemplo que eu vivenciei, né? Vocês, cada um aqui que está ouvindo, deve ter inúmeros exemplos para narrar. Mas uma vez eu estava querendo, tinha ouvido falar do livro A Cabana, que é um livro de conteúdo protestante, né, evangélico muito forte, e a minha atual esposa, ela tinha uma amiga que estava lendo esse livro. Na época, a gente estava namorando, isso já tem 11 anos. Ela falou com essa amiga, esse livro é bom, eu estava querendo comprar para o Morrand. Aí a amiga virou e falou assim, é bom, é muito bom, mas, assim, seu namorado não vai gostar, né? Porque esse livro fala de Deus, ele é espírita, né? Percebam, a crença falsa. A crença de que o espírita não possui Deus. A crença de que o espírita não possui Deus como fundamento. E está lá no ESG, quem participa do ESG sabe que um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é Deus. Então, nesse olhar dela, já há um pressuposto negativo. Já há um pressuposto negativo e falso. Não tem base em nada. E aí a gente precisa pensar de como que é construída essa base. Para a gente pensar como que é construída essa base, hoje em dia, a gente tem, digamos assim, foi construído na modernidade, não é uma palavra difícil aqui, mas foi construída a ideia de que a ciência é um instrumento da nossa racionalidade para desconstruir preconceitos. Vou tentar ser claro. Para tentar desconstruir essas crenças falsas, a ciência ela busca justamente escavar, confrontar
investigar essas crenças falsas e tentar refutar ou comprovar. Olha, isso aqui é verdade ou não? Será que manga com leite, é manga com leite, né, que diz que mata? Será que mata mesmo? Será que comer e nadar, fazer atividade física, isso aqui mata? Será? São várias perguntas. Isso faz parte do conhecimento científico. Eu assisti esses dias uma live que era um professor do IFE de Campos. Ele estava discutindo sobre ciência. É Franz Viana, né? O nome dele. Ele estava falando sobre pensamento científico e tal. E ele diz assim, o pensamento científico ele é contra-intuitivo. Vou repetir. O pensamento científico é contra-intuitivo. Quando a sua intuição está te lançando muito de cara para uma coisa, é aí que tem o... Opa, peraí, será? Como será? Com base em que é isso? E aí, nessa live, ele citou um exemplo que eu fiquei doido, né? Porque é um exemplo de matemática, de lógica. E aí eu vou lançar para vocês. Eu, para poder entender, eu tive que ir para o papel e fazer a equação. De tão ruim que eu sou em matemática. Novamente, um jurista trazendo agora um conhecimento de matemática. Mas eu estou citando a fonte, tá? Para me dar segurança. Ele citou o seguinte exemplo. Que é um exemplo matemático. Um pirulito e uma bala custam 1,10. Um pirulito e uma bala custam R$1,10. O pirulito custa R$1 a mais do que a bala. Quanto é a bala? Eu vou repetir. Um pirulito e uma bala custam 1,10. O pirulito custa R$1 a mais do que a bala. Quanto é a bala? A resposta, a gente pode se adiantar, né, no pensamento intuitivo, a resposta que eu dei quando ele falou o exemplo foi 10 centavos. Né? A bala custa 10 centavos. Eu espero que tenham professores de matemática aí assistindo e alguém coloque, né, explique a equação, que eu tive, aqui não vai dar para desenhar, mas eu fazendo eu vi, a bala não custa 10 centavos. A bala custa 5 centavos. Quando você faz o sisteminha x mais y é igual a 1,10, eu vou isolar y vai ser igual a tal. Quando você faz toda essa matemática, e aí vem o pensamento científico, você se utiliza de um instrumento, de investigação, para poder analisar o objeto, esse problema, você vê, peraí, se for 10 centavos, não vai dar certo a conta, não vai bater. Mas quando é 5 centavos, dá. Eu não sei se eu fui o único, e se quem me ouviu também lançou a resposta 10 centavos, mas eu fiz esse caminho. Então percebam que a ciência é um instrumento muito efetivo, muito eficiente para desconstruir preconceitos, para desconstruir crenças falsas. E não é fácil. Isso é muito difícil, especialmente porque existem também pseudociências. E o espiritismo, infelizmente, ele é muito sujeito a pseudociências, porque a gente diz que nós temos uma doutrina, né, que é ciência, filosofia e religião. E aí qualquer coisa que dizem que é científico, a gente abraça. É muito comum no meio espírita, qualquer coisinha que vem com o nome lá, não, que a ciência provou, a gente acha que aquilo ali é verdade, e abraça. A gente não pergunta para a pessoa que está falando da onde que ela está tirando, a gente não pergunta qual é a base que ela está dizendo. Se ela é cientista, e é o que mais tem as pessoas dizendo que são neurocientistas, a gente não pergunta, mas você é ligada a qual instituição? Onde que você pesquisa? Deixa eu ver o seu Lattes. E aí, pessoal, para não estar falando grego, né? Lattes é uma plataforma, todo mundo pode acessar, é uma plataforma de currículos de pesquisadores. É como se fosse um Facebook de quem é cientista de verdade. E, normalmente, quem está falando que é neurocientista, não é. Sinto dizer isso. Muitas vezes, a gente vê a Casa Espírita cheia de manifestações, cheia de eventos e palestras, em que a pessoa diz, não, cura, porque a física quântica já provou não sei o que lá. Peraí, da onde que estão tirando essas pesquisas? Qual artigo que falou isso? Eu vou dar um exemplo aqui para não parecer muito distante, mas talvez vocês tenham recebido em correntes de WhatsApp o caso que é muito mencionado, que é uma pesquisa que foi feita na USP, é uma dissertação de mestrado, e de fato o camarada que fez a pesquisa, ele é de fato um cientista, um médico, né, que é pesquisador da USP, e ele fez uma pesquisa que teria comprovado a eficácia do passe.
A corrente que circulou no meio espírita, e eu mesmo recebi, era de que havia sido comprovada a eficiência, a efetividade do passe. E estaria comprovado o espiritismo. As pessoas saltam nos raciocínios, né? Não adotando uma postura, peraí, como assim? Como que, numa comprovação dessa, ninguém está falando sobre? Ah, aí vem a teoria da conspiração, né? Ah, porque a indústria farmacêutica, ela não vai permitir, não sei o que, não sei o que lá. Será? Hã? Pesquisem sobre essa pesquisa aí da comprovação através do passe. O que foi o camarada pesquisou? Ele colocou 3 grupos. Um grupo de camundongos, em que tinha uma mãozinha de madeira, numa posição como se estivesse fazendo um passe ali. Em outro grupo, efetuou a prática do passe, e no caso ele está falando mais de reiki. Né? E no outro grupo não fez nada, nesses 3 grupos. E depois ele avaliou as condições sanguíneas desses grupos de camundongos, de ratos, enfim, eu não sou dessa área, estou só mencionando a pesquisa. E desse resultado, ele conseguiu identificar um aumento no grupo que estava recebendo o passe, efetivamente, um aumento dos leucócitos. Né? Que esses leucócitos são células de defesa, né? Como a gente já estudou isso lá no ensino fundamental, no ensino médio, são células de defesa, ou seja, a conclusão da pesquisa seria de que o passe promoveria um aumento das células de defesa. Nossa, informação ultra relevante para a gente, né? Mas essa pesquisa foi alvo de inúmeras críticas. Isso o movimento espírita não discutiu. E aí não são críticas da indústria farmacêutica. As críticas foram em bases metodológicas. Ele partiu de um pressuposto equivocado. Ele partiu do pressuposto de que camundongos, de que os animais não são sujeitos a placebo. Isso não é verdade. Os animais são sujeitos a placebo. O que é placebo? Placebo é um elemento de crença em que é muito utilizado como método para saber se aquilo ali é de verdade ou não. Exemplo. Eu quero testar um medicamento. Aí eu distribuo para algumas pessoas pílulas de farinha e outras com medicamento. E faço o controle para saber o efeito disso ou não. Porque psicologicamente a gente dispara algumas coisas que mobilizam o nosso corpo, mobilizam o nosso organismo, por aí vai. E nesse caso, ele partiu do pressuposto de que os animais não são sujeitos a placebo, o que é equivocado, porque eles também são expostos ao placebo, também tem elementos, vou usar a palavra que nesse caso é complicado, mentais, também modificam as condições orgânicas dos animais. Com isso, eu estou dizendo que passe não funciona? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que reiki é furada? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não deve se adiantar em conclusões porque alguém disse que a ciência comprovou. Até porque o conhecimento científico é construído ao longo de muito tempo. Né? Ao longo de muito tempo de comprovação, refutação, e assim é construído. Mohamed, você é enjoado. Né? Alguém pode estar ouvindo e dizer, pô, Mohamed, você é enjoado pra caramba. Eu tenho um camarada que eu acho que é enjoado igual a mim. E eu estou com base nesse camarada. Pode parecer que eu estou falando de Kardec, né? Mas é alguém que Kardec cita no Livro dos Médiuns. Tem uma comunicação do Livro dos Médiuns, no capítulo 20, que é do Espírito Erasto, que a gente já ouviu várias vezes, em várias palestras, as pessoas citam essa fala, e eu acho que a gente deveria citar mais, a gente deveria discutir mais uma fala como essa, ainda mais em 2020, no meio de uma pandemia. O Erasto, ele fala assim, que é preferível recusar, rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Eu repito, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. A gente tem um olhar, um horizonte para a vida muito estreito, né? A gente tem pressa. Não, peraí, está comprovado aqui o reiki, o passe, está comprovado os fluidos, não sei o que, não sei. A gente se adianta no negócio. A gente dá saltos e não percebe os possíveis riscos que tem nisso. Eu não consigo aqui apontar um risco desse caso, exceto o como que lança o espiritismo numa posição meio tola, meio leviana, de crer em qualquer coisa. Mas eu posso citar um outro exemplo, em que as meias-verdades, em que os boatos, né, fake news, são muito problemáticos. Pandemia, né? A gente está em pandemia, um vírus que a ciência ainda não consegue oferecer uma resposta mais concreta, uma orientação mais consolidada. Traz alguns parâmetros, mas não dá para saber efetivamente como que
o vírus funciona, como que nós devemos nos comportar. A ciência, infelizmente, não trouxe ainda a resposta para o caso, né? Tipo, tô com dor de cabeça, paracetamol. Não apareceu o paracetamol, eu sou alérgico à dipirona, né? Então tem que ser paracetamol. Para quem falou Dorflex, no meu caso é paracetamol. Por favor, não me envenenem, né? Dorflex iria me matar. Mas, por exemplo, quando começou essa pandemia, e aí nós tivemos um presidente, não preciso dizer quem, né? Não é o presidente do Brasil, mas a gente teve um presidente que falou que uma das coisas que estavam sendo efetivas, ele falou no pronunciamento, que estavam sendo efetivas para combater o coronavírus, seria desinfetante, ingerir desinfetante. Aí a gente escuta isso e a gente pensa, nossa, que absurdo, né? Alguém vai acreditar nisso? Alguém vai acreditar que desinfetante pode fazer mal, ou pode curar o coronavírus? E a verdade, o que aconteceu é que essa fala dele fez diversas pessoas serem internadas por intoxicação. Uma fala leviana, um pronunciamento leviano, irresponsável, imprudente, com base num boato, que sabe-se lá de onde ele tirou, foi o presidente Trump, né, que falou isso daí. Diversas pessoas foram internadas, intoxicadas, acreditando, novamente, a crença falsa, e sem ter ido investigar as bases, né, as fontes, de onde se tirou aquela informação, porque a verdade é essa. A verdade é essa, e qual é a verdade? Somos ignorantes. A questão é que a gente não percebe que somos ignorantes, que ignoramos a maior parte do conhecimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta, tá, qual é o meio, então, mais eficaz da gente combater, né, da gente evoluir, da gente se aperfeiçoar? Qual é o meio mais eficaz? Como é que a gente consegue isso? E os Espíritos respondem, olha, um sábio já disse, conhece-te a ti mesmo. Um sábio já disse, conhece-te a ti mesmo. E aí vem, né? Como o tema é preconceito, eu preciso dizer que às vezes a gente divulga essa frase equivocadamente. A gente diz que essa frase é de Sócrates. E não é. Essa frase é do oráculo de Delfos, que foi onde Sócrates teve contato, tal, e ficou sabendo, ele foi lá e ficou sabendo que ele seria o cara e tal. Então não é uma frase de Sócrates, mas é um pensamento extremamente relevante e que tinha lá no oráculo de Delfos, que era esse lugar tal, em que haviam as revelações, enfim. Conhece-te a ti mesmo. O que isso significa? Significa, aí vem uma frase de fato do Sócrates, que é só sei que nada sei. Vejam, Sócrates, talvez um dos maiores sábios que já pisaram na Terra, ele tem essa frase tão simbólica. Só sei que nada sei. Ele está dizendo que ele é um imbecil? Ele está dizendo que ele não sabe de nada efetivamente? Não. Está chamando a atenção do como que é necessário ter humildade. Humildade diante do conhecimento, diante do potencial que a gente tem de conhecer coisas ainda. Tem uma tirinha, eu gosto muito de tirinhas, né? Eu acho engraçado, enfim, eu acho que consegue trazer grandes reflexões em coisas pequenas. Tirinhas mesmo de jornal, que são muito comuns hoje em dia em Instagram, em redes sociais, Facebook. E aí tem uma tirinha do Um Sábado Qualquer. Sugiro pesquisarem sobre essa tirinha, bem legal. Um Sábado Qualquer. E um personagem que esse ilustrador tem, esse cartunista tem, é Deus. O personagem principal que ele mais ficou famoso é Deus, fazendo várias coisas, conversando com várias pessoas, e ele tem um diálogo com Sócrates. Aí são dois personagens, Sócrates e Deus. E aí Deus vira para Sócrates e fala, então, Sócrates, você é um filósofo, não é? É Sócrates, sim. Olha, eu sou Deus. Deus de novo falando, eu sou Deus. E eu tenho várias respostas para as suas perguntas. Repito, Deus fala para Sócrates. Sócrates, você é um filósofo, né? Eu tenho várias respostas para as suas perguntas. Aí Sócrates responde. E eu tenho várias perguntas para as suas respostas. Eu tenho várias perguntas para as suas respostas. O nosso conhecimento, ele é limitado, mas há capacidade de expansão. E essa expansão, ela se dá na medida em que nós nos interrogamos, nos questionamos. Ah, Mohamed, o que você está falando é que tudo vale? Não, eu não estou dizendo que tudo vale. Eu estou dizendo que nós devemos olhar
Qual a base do que nós estamos falando? É com base em que nós estamos olhando para as coisas? É a partir de qual postura, de qual reflexão? E aí vamos para... Agora a gente vai começar a adentrar nos pontos mais complicados, né? Digamos assim, mais espinhosos desse tema nosso, né? Preconceituoso? Eu? Não sou preconceituoso, né? A gente parte já dessa conclusão. Porque quando a gente fala preconceito, é uma palavra pesada. Não há como negar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer a existência do preconceito para poder enfrentá-lo. Eu fiz esses dias uma palestra sobre o pensamento crítico de Kardec, né? Sobre essa herança que nos deixou enquanto pensamento crítico. Eu fiz no Paulo de Tarso e fiz lá em Tamoios, no Centro Espírita, acho que é Joana de Ângeles, se não me engano, o nome do centro. E aí, quando eu comentei sobre isso lá em Tamoios, no Joana de Ângeles, um amigo foi lá e comentou, e eu gosto dessa interação, das perguntas e tal. O mal da palestra virtual é que é um pouco mais restrito, né? Um camarada foi lá e falou assim, olha, eu não vejo diferença entre negro e branco. Eu não vejo diferença entre negro e branco. Somos espíritos imortais. Falar disso só acentua as diferenças. Falar sobre isso, na opinião desse camarada, só acentua as diferenças. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você já tenha dito isso. Mas isso não tem muita base. Por quê? Porque, vou trazer um exemplo um pouco diverso. A gente tem lá no Livro dos Espíritos dizendo que o mal radical é o egoísmo. Se nós pararmos de falar sobre egoísmo, vai acabar a nossa postura egoísta? Será que vai encerrar o egoísmo? Será que deixaremos de ser orgulhosos por pararmos de falar sobre orgulho? Será que se nós pararmos de falar sobre grosserias, sobre mentira, sobre traição, sobre ignorância, será que se pararmos de falar sobre essas coisas, isso vai cessar? Não. Lembre, né? O conhecimento científico ele é contra-intuitivo. A gente, como tem como tabu, a gente não quer falar sobre aquele assunto, porque incomoda, porque toca no canto mais profundo da gente, a gente percebe como que é estrutural, como que está na base da nossa sociedade, como que está na base da nossa criação, como que tivemos uma educação preconceituosa, como que somos preconceituosos quando a gente fala, quando a gente educa as pessoas, quando a gente educa os nossos filhos, quando a gente está enquanto evangelizador no movimento espírita, quando a gente está servindo a sopa ou o almoço fraterno no centro, como que isso atravessa a nossa vida, os diversos tipos de preconceito. Quanto mais a gente trata como tabu, só fica exposto como que a gente tem medo de enfrentar o problema. Se o problema é o egoísmo, vamos falar sobre egoísmo, vamos discutir sobre egoísmo. Se já temos diversas bases científicas mostrando a existência do racismo, mostrando a existência da homofobia, mostrando a existência do machismo, da discriminação de gênero, vamos discutir sobre isso. E temos dificuldade de falar sobre isso, porque a gente tem ido identificando diversos momentos em que somos racistas, homofóbicos, machistas e diversas outras ordens de preconceito, xenofóbicos. Né? Esses dias eu ouvi uma bela piada, um camarada falando, eu nunca vi japonês mendigo. Né? Eu nunca vi japonês morador de rua. Exaltando a figura do japonês, porque consegue se inserir no mercado, tem um outro contexto histórico, e talvez tendo um outro olhar para pessoas de origem africana, né? Que vem para cá. Nós temos recebido muitos estrangeiros, né? Pessoas que estão buscando asilo político no Brasil, oriundo de países que estão vivendo, haitianos especialmente, vivendo contextos terríveis nos países de origem, né? E aí tá, para a gente poder trazer um pouco mais de fatos concretos para discutir isso, eu vou me utilizar das experiências que eu tenho e das bases que eu tenho na minha experiência para poder refletir sobre isso com vocês. E aí, num primeiro momento, um exemplo que eu tenho é de uma frase que a gente diz, eu já devo ter dito, algum de vocês já deve ter dito, a gente já deve ter visualizado alguém falando e até chancelou, disse, com certeza. Né? Qual é o pensamento? É quando tem algum tipo de violência contra a mulher e a gente diz, olha, não, mas ela procurou, né? Não, mas ela também, né?
Ela fez por onde? Ela provocou. Não, mas ela também tem culpa. Olha o que ela vestiu. Olha o que ela estava fazendo. Olha onde ela estava. Nós apresentamos diversos argumentos para justificar, sem querer. Não é nossa intenção. Eu não estou aqui dizendo que é nossa intenção justificar. Estou dizendo o que acontece na prática. Devido ao preconceito que a gente não reconhece. Está na nossa fala, está no nosso olhar, está na nossa postura. E aí um dia, eu sou advogado, como já falei já 200 vezes aqui, né? Está na minha fala, todo um linguajar às vezes travado, truncado do direito, né? Mas eu advogo na área de violência doméstica, onde as mulheres comumente são alvo, são as vítimas, comumente. E eu estava com uma cliente minha, e a Lei Maria da Penha, ela prevê que a violência, não só de ordem física, ou seja, de lesão corporal e tal, a mulher é protegida não só na esfera corporal, física, mas também na esfera psíquica, patrimonial. E essa minha cliente, ela estava sofrendo perseguições de toda ordem. Ela, na frente o camarada pichou a frente da casa dela, o camarada ia no portão da casa dela, chutava o portão da casa dela. Aonde ela ia, ele perseguia, fazia um escândalo na rua, gritava o nome dela, constrangia em todos os lugares possíveis, né? E a gente tinha provas sobre isso, tal, tinha vídeos, colocava coisa na internet, e a gente foi até a delegacia. A lei não exige prova alguma. A Lei Maria da Penha não exige nenhum tipo de prova sobre a violência doméstica. Basta a palavra da vítima. Olha que louco pra gente, né? A lei estabelece isso, mas nós acreditamos que tem que ter prova. E não tem. No nosso preconceito, no nosso pensamento intuitivo, a gente diz, não, precisa ter prova. Não, não precisa. A lei não exige isso. Né? A lei não está demandando em momento algum isso. E quando a gente chegou na delegacia, o policial, que tinha que fazer o registro de ocorrência, era o dever dele enquanto servidor, a gente solicitou que ele fizesse o registro, ele disse, não, não vou fazer não. Você tem prova? Você tem prova da violência? Aí a gente tinha as provas, a gente mostrou aqui as provas. Aí ele olhou, primeira frase dele, é violência psicológica, né? Podia ser física, né? Era melhor ser física. Esse silêncio que eu estou fazendo é proposital, para a gente sentir o peso dessa frase. Era melhor ser física. E em seguida, ele virou e falou assim para ela, olha, você sabe que isso aqui é culpa sua. E ele se recusou a registrar a ocorrência. Ele se recusou a registrar a ocorrência. E existem diversas pesquisas sobre essa dinâmica no contexto da delegacia, no contexto da instituição policial, no contexto do judiciário, demonstrando que a mulher ela é dissuadida, as pessoas tentam convencer a ela de não registrar a ocorrência, de não fazer cessar a violência que ela está vivendo. Porque é um pensamento preconceituoso de que a culpa é dela, de que ela depois vai voltar com ele, né? Ela depois ela volta. Só que muitas vezes ela não volta. Não porque ela quis sair, conseguiu sair, mas sim porque ela morre. Muitas vezes essa agressão que se iniciou do ponto de vista psicológico chega ao ponto de ser físico e de matá-lo. Mas a gente é espírita, né? A gente só quer saber do espírito. Não importa se é homem ou se é mulher. Ok. Do ponto de vista do ideal, olhando para a espiritualidade, tendo esse olhar voltado para o céu, somos sim iguais. Mas aqui na Terra nós dialogamos o tempo inteiro com as diferenças. E enxergá-las, a gente acha que vai aumentar a diferença, mas não, nos aproxima, porque a gente consegue vencer as diferenças. Né? E aí eu tenho um outro caso, também de eu advogando. O que acontece? Uma cliente minha, ela teve o filho separado, a filha separada dela, que o juiz de Macaé achou que ela estava fazendo alienação parental. Já deve ter ouvido falar disso. É quando a mãe faz campanha contra o filho, contra o ex-marido, tal. E não tinha ocorrido isso. E a juíza, pelos elementos que tinha no processo, reconheceu a alienação parental e tirou a criança da mãe. Eu recorri da decisão. Né? No recurso, a desembargadora, quando ela foi fundamentar a decisão, e eu tenho a decisão, quem quiser me procurar, eu mostro a decisão, eu só vou apagar o nome da minha cliente, só vou pagar essas informações, né? A desembargadora, ela quando foi fundamentar o porquê que a criança deveria estar com a mãe, vejam, ela deu a decisão favorável a mim, e eu não fiquei feliz, porque os argumentos que ela utilizou não era porque, como a lei estabelece,
porque não tem problema, porque a mãe tem estrutura, porque a mãe tem um vínculo afetivo, porque não existia alienação parental, porque ela não usou nenhum desses argumentos. O argumento dela foi: a filha mulher deve ficar com a mãe para usar sua maquiagem, para calçar seus sapatos, para vestir seus vestidos e aprender a ser mulher. Esse é o motivo para um filho, seja homem ou seja mulher, ficar com sua mãe? Então, se fosse um filho, por essa lógica, né? Se fosse um filho menino, tinha que ficar com o pai, para aprender a fumar seu charuto, para aprender a ficar bêbado no domingo, para aprender a bater na mulher na rua. É isso? Porque a masculinidade que a gente tem, que a gente aprendeu a ser, é isso. Hã? É esse o argumento preconceituoso que a gente várias vezes se utiliza, a gente diz, está na nossa palavra o tempo inteiro. Ah, mas isso não é mulher. Mas isso aqui não é homem. Não é? A gente tem toda uma ideia, um tabu do que é ser homem, do que é ser mulher. E isso sai nas decisões dos juízes, isso sai na postura dos policiais, isso sai na postura dos médicos, isso sai em diversos lugares, instituições acabam fazendo isso. E não é, eu não estou aqui dizendo que é de uma forma maquiavélica, não é de uma forma ruim, má, não é isso. Não é consciente, pessoal. E por não ser consciente que é perigoso. O objetivo desse estudo é trazer minimamente para a nossa consciência, minimamente para o nosso conhecimento, para a gente discutir, enquanto espíritas, qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa postura, se a gente está ou não proliferando essas coisas. Né? E aí vem, o lance é tão forte para a gente tentar ser humilde, que a gente reconhecer que a gente faz isso. O mais duro é quando a gente percebe que a gente faz. A gente, nossa, eu tenho isso, né? Aí só mais um exemplo, que aí são mais dois exemplos, que aí eu já toquei no ponto da homossexualidade no início, não tem como não tocar nos três principais que nos afetam, né? Da homossexualidade, da questão de gênero, que já citei dois exemplos, e agora um exemplo em relação à questão racial, que eu acho que é crônica, dura demais, né? Existem diversas reformas que mais acabam não afetando essas pessoas, né? Realmente, o tamanho do absurdo de alguém que deveria legislar com o apoio da lei é algo vergonhoso. Infelizmente, Ale. Infelizmente, mas assim, quando eu estou falando isso, eu não estou aqui adotando uma postura descrente e apática diante do problema. Eu estou aqui convocando a gente a pensar e falar sobre isso. Quando a gente vê as pessoas falando coisas, ou a gente mesmo se manifestando de uma forma, não é a gente apontar o dedo e chamar de preconceituoso. Que, infelizmente, a gente acaba fazendo isso. Mas perguntar, por quê? Peraí, por que isso? Por que desse jeito? Será que tem que ser assim? Ah? Sobre a questão racial, tem uma coisa que vocês podem, tem uma palavra, uma expressão que vocês podem pesquisar no Google. Pesquisem assim: TJSP desembargadores. Aí vai ter uma foto comemorativa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vão ter todos os desembargadores reunidos do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu quero que vocês contem quantos negros que tem ali. Quantos negros vocês vão visualizar naquela foto. E vale negros e pardos, tá? Não é só negros pretos. Negros e pardos. Vale. Procurem nessa imagem. Porque o que acontece? Quando a gente está discutindo essa questão racial, surge, a gente escuta, a gente pensa, a gente às vezes sente, né? Um incômodo. Porque as pessoas falam assim, o que eu não gosto é quando diz assim, é a primeira juíza negra. É a primeira médica negra, primeiro Nobel negro, primeiro escritor negro. Por que não diz a frase que vem assim, por que não diz quando foi o primeiro branco? E a real é, sempre foi o branco. A real é essa. O ambiente, o espaço sempre foi dominado pelos brancos. Então é natural que quando há uma conquista, quando há um passo nesse sentido, seja simbólico. Simbólico no sentido de que tem um significado muito maior do que aquele pequeno caso, mas que faz a gente pensar sobre isso. Os símbolos, eles visualizam, eles buscam isso. É algo que é gigante e que a gente fica ali, pô, isso significa isso tudo. A cruz, para quem é católico, simboliza algo enorme. Um negro que consegue virar desembargador, consegue virar, como já teve, ministro do STF, simboliza muito. Não quer dizer que acabou o racismo, né? Que acabou a diferença. Não quer dizer isso, mas quer dizer que está havendo alguma mudança. E que isso é importante, isso estimula e deve ser buscado cada vez mais. Por quê? Tem uma música que eu acho que todo mundo deveria ouvir, nem todo mundo é mais afeiçoado a esse gênero musical, que é o rap. Né? Eu adoro, dos mais antigos eu gosto mais. Né?
tem um rap do Racionais MCs, que é o Ed Rock com o Mano Brown. E é Negro Drama, o nome da música. Negro Drama. E o Ed Rock tem um trecho que ele fala assim: você deve estar se perguntando o que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Veja quem morre, então veja você quem mata. Veja quem morre, então veja você quem mata. Aí, essa é uma frase que fica vindo em mim. Porque a gente fica achando que não tem nada a ver. É muito fácil, um caminho cômodo para mim, achar que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com a morte da juventude negra nas favelas. Eu fico achando isso. Mas eu tenho tudo a ver. Eu tenho tudo a ver porque eu estou ligado a uma sociedade. Ninguém está sozinho no mundo. Nós estamos vinculados à nossa sociedade. Aí tem uma pesquisa do El País, fez uma notícia sobre a mortalidade policial. Porque, no caso especialmente da polícia do nosso país, esse racismo também se manifesta ali. E aí pode estar parecendo que eu estou falando que a polícia é racista. É também, mas não de uma forma novamente maniqueísta, do mal, não é isso. É uma coisa histórica, estrutural. Mas não só mata muito negro, como os policiais que mais morrem também são negros. Nessa notícia do El País, vocês podem pesquisar, tem uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu vou ter que ler porque são números, né, de percentuais. E assim, no ano de 2018, morreram 726 policiais em São Paulo. Desses 726, 51% eram negros. Aí a gente vai no pensamento intuitivo. Olha, Morrande, não tem racismo, né? Que foi igual, 51%, né? Negro e branco morreu quase a mesma coisa. Só que vejam, apenas 37% de toda a corporação policial é negra. Ou seja, a minoria é que contribui com mais da metade dos mortos. É o número que mais morre, mesmo na polícia. Não é só o número mais elevado de alvos da polícia que mais morrem, que mais são presos. Num pensamento intuitivo, a gente pode chegar num presídio, como eu já cheguei, né? A gente pode achar, nossa, a maioria aqui é negro, então o negro comete mais crime. Não. Não. Saibam que não. O negro é mais alvo. O negro é lançado muito mais às classes mais pobres, que são os alvos. Infelizmente, os alvos da nossa lei penal são esses. Por exemplo, a lei de drogas está ficando muito do direito, né? Essa fala minha, mas eu preciso pontuar isso. Na lei de drogas diz que... Estou terminando, Gleice, rapidinho. Na lei de drogas diz que o juiz ele deve aferir, na 11343, ele deve analisar as circunstâncias sociais do crime para dizer se é tráfico ou uso de drogas. Então, acaba tendo, como teve uma desembargadora no Paraná, que levou em conta o fator da cor, para dizer que ele era integrante de uma organização criminosa. Enfim, não é um estudo num domingo à noite com o objetivo de jogar a gente para baixo, mas sim de promover o incômodo e que a gente possa, de alguma forma, contribuir para isso mudar. Conversar sobre isso, falar sobre isso nos nossos espaços, na Casa Espírita em especial. Não pode ser normal a gente não falar sobre essas questões de preconceito na Casa Espírita. Raramente a gente vê palestras sobre racismo, raramente a gente vê palestra, uma vez ou outra, tem sobre homossexualidade, mas raramente a gente tem palestra sobre feminismo, sobre machismo, pelo menos. Não temos, né? Talvez devêssemos fazer um esforcinho maior nesse caminho. Essa é a ideia de hoje, né? E nos reconhecemos como um pouquinho preconceituosos, pelo menos, para assim vencermos. Muito bom. Obrigada, Morrande. Agradeço em nome da Casa Espírita Suave Caminho. É sempre muito bom quando a gente faz um convite, o palestrante atende, vem, participa com a gente. E aí a gente lembra aqui, né, que o palestrante é uma pessoa como nós, né? Ele preparou esse estudo dentro dos seus conhecimentos, mas se alguém tiver, de alguma forma, divergência de opinião com o que ele falou, a nossa orientação é que busque se aprofundar nos estudos, busque, né, esclarecer as suas dúvidas e aproveitando, né, até para fazer uma divulgação da doutrina espírita, a gente sempre traz a indicação de uma obra, de um livro, e aí fica aqui, né? A gente sabe que muitos dos que estão acompanhando são efetivamente espíritas, muitas vezes participam de grupos de estudo,
Mas tem aqueles também que, às vezes, por indicação de alguém, olha, assiste aquela palestra, foi muito boa, ou olha, segue, né, o perfil da Casa Espírita Suave Caminho, mas que são pessoas que estão chegando novas e não conhecem efetivamente a doutrina. Então, hoje eu escolhi um livrinho aqui, que eu não sei se para vocês fica invertido, mas é o que é o Espiritismo, que é um livrinho pequeno, né, que foi escrito por Allan Kardec, e é um livro que ele traz as noções assim básicas, elementares, né, do mundo invisível em comunicação com o mundo material. Também traz um resuminho dos principais pontos da doutrina espírita, e é interessante também porque Kardec, nesse livrinho, ele acaba fazendo, dando resposta para as principais objeções que são apresentadas contra a doutrina espírita. Então, nós temos o Pentateuco, que são os 5 livros básicos da doutrina espírita, então não há espírita, é impossível a gente dizer, né, que é espírita se não estudou a base da doutrina. Mas este livrinho, que é o Espiritismo, é um pontapé inicial. Não quero ler esses 5 livros grandes ainda não, quero só ter uma noção do que é a doutrina espírita. Ler o que é o Espiritismo de Allan Kardec, que ele traz essas noções mínimas de conhecimento para que a pessoa possa se identificar ou não com a doutrina espírita. Então, é essa a indicação de hoje. Quero lembrar que a nossa casa continua fechada, nós não estamos, né, funcionando presencialmente, todas as nossas atividades ainda estão online. Então, nós temos as palestras públicas às terças-feiras e aos domingos. Às terças, ela ocorre às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Temos também 2 canais no YouTube ligados à nossa casa, que é o Café com Evangelho, que faz o estudo do Evangelho todos os dias às 7 horas da manhã, e temos à noite o nosso Evangelho Online, que também atualmente está fazendo o estudo do livro Pão Nosso, de Emmanuel, às 20 horas. Então, se não é dia de palestra pública aqui no canal da Casa Espírita, é dia de nosso Evangelho Online à noite. E aí fica o convite para todo mundo que queira nos acompanhar. Nós estamos nesses canais. Também estamos mantendo o nosso atendimento fraterno funcionando. E é um atendimento fraterno virtual. Basta que a pessoa entre em contato com a gente, né, mande uma mensagem para saber direitinho quais são os horários dos plantões dos atendimentos fraternos. Está passando aí embaixo o telefone, só anotar e mandar uma mensagem para a gente que a gente agenda esse atendimento fraterno. Então, é isso. Quero agradecer mais uma vez, Morrande, a sua participação. Quero dizer que estou com saudade. Morrande é um companheiro aí do movimento espírita juvenil, e a gente já teve bastante contato nesse movimento. E peço para você concluir para a gente com uma prece de encerramento. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigado, Gleice. Obrigado ao Suave Caminho. Vou fazer nossa prece de encerramento, então. Tá bom? Pai amado, tão querido, muito obrigado por essa oportunidade de troca de conhecimentos, de reflexões, mas ao mesmo tempo de uma provocação no sentido do incômodo, de perceber que a postura nossa, enquanto espíritas cristãos, é de busca de transformação. Não só a transformação pessoal, mas a transformação coletiva, que busca o engajamento nas nossas questões mais profundas, mas ao mesmo tempo com as mazelas e as dores que existem na nossa sociedade. Que tenhamos paciência nessa vida em sociedade, nessa vida com o outro, tenhamos paciência especialmente conosco mesmo e com as diferenças. Muito obrigado por tudo, obrigado pelos amigos espirituais que nos auxiliam, nos conferem entendimento e tantas oportunidades de transformação. Muito obrigado, que assim seja. Amém. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Boa noite.